fazer a nossa prece inicial, rogando aos benfeitores que amparem este momento, envolvam nossas mentes e corações, abrindo-nos para recebermos esse manjar espiritual, a água da vida, o pão da vida, como nos falava Jesus. Sabedores que somos espíritos imortais e que necessitamos do alimento divino, nós evocamos neste momento a presença de Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Evocamos a presença de Jesus, nosso modelo e guia, o mestre das nossas almas. E pedimos que o professor Eurípides Bassanufo, mentor desta casa, e todas as entidades nobres que zelam pelas tarefas aqui cumpridas, que possam nos envolver, abençoar e nos preparar para este serviço espiritual. Obrigada, Senhor, se conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje nós temos um trabalho muito significativo com o nosso querido Dr. Sérgio Thyssen, este companheiro das lides doutrinárias, que viaja muito, é difícil da gente encontrar, mas que hoje está aqui a nos premiar, e nós vamos conversar sobre um tema muito significativo, que são as mulheres do Evangelho, que nos trouxeram tantos exemplos de amor, de carinho, de absoluta dedicação. E também nós vamos falar das mulheres médiuns. E eu tenho lá a minha ideia de que essas mulheres do Evangelho eram médiuns também. O que o senhor acha, doutor Sérgio? Olha, Yasmin, analisando alguns dos casos das mulheres que se tornaram como que notáveis na questão das narrativas evangélicas, nós podemos encontrar alguns casos em que com muita nitidez se tratavam de médiuns também, né? Um dos exemplos poderia ser Maria de Nazaré. Dependendo de como nós analisarmos os textos evangélicos, uma questão bem simples tem a ver com a presença do anjo Gabriel, quando ele se aproxima e faz com ela a ideia da anunciação. Então Maria ali estava enxergando, então ela tem vidência, né? E ao mesmo tempo ela estabelece uma conversa com o anjo. Aliás, uma conversa lindíssima. Conversa esta que demonstra, além da angelitude de Gabriel, as condições de um espírito muito superior, que é Maria, Mãe Santíssima. Então, ela, naquele diálogo, ela mostra claramente para nós que temos a visão do Espiritismo sobre as questões da mediunidade, que ela era uma médium vidente e audiente. Porque o anjo Gabriel, ele não se materializa. Ele poderia tê-lo feito. Não faltariam as condições de ectoplasmia para fazê-lo. Mas a ideia que se tem é de que aquele encontro memorável se deu entre os dois. E graças à mediunidade dela, ela pôde estabelecer esse diálogo com o anjo, num momento especialíssimo, em que ela estava sendo como que preparada para a sua grande contribuição no que diz respeito à vinda de Jesus, a tudo que se passaria a partir dali, para que todas as questões que dali decorreriam pudessem ser bem compreendidas por Maria de Nazaré. Então ele traz para ela o que ela precisava ouvir, se mostra para ela, se estabelece, portanto, aquele encontro e o diálogo, e para tanto nós temos que ver
a mediunidade de Maria, neste sentido. É extremamente importante nós percebermos, meus irmãos, que neste primeiro diálogo, para o qual nós remetemos os companheiros, porque não é apenas de uma beleza inigualável, que inicia logo no início, né, que a gente percebe no Evangelho de Lucas, a gente alcança esse diálogo. Mas ele é de uma energia, que à medida que nós vamos lendo, nós vamos percebendo, parece que entra em nosso coração um amor, uma sensação de serenidade, de bem-aventurança imensa. A gente parece que entrar em contato com aquelas letras, com aquele diálogo, a gente parece que sente uma vibração extraordinária. Maria era muito jovem, ela podia ter saído correndo ao ver um espírito se apresentar para ela. E ela não apenas trava um diálogo de profunda sensatez, como demonstra ali uma maturidade excepcional. Então, quando ela fala, seja feita em mim, segundo a vontade do Pai de Deus, é extraordinário, né? E vale lembrar exatamente que é um espírito convidado por Jesus para cumprir aquela missão, que era uma missão única na história toda da humanidade, para que exatamente Jesus pudesse, tendo por Maria de Nazaré a sua mãezinha querida, a partir dali, como que nascer, se tornar visível e tangível a toda a gente e cumprir a missão maior de todas, que era dele. Vale lembrar, ela não era um espírito qualquer. Nós temos uma ideia da ligação de Capela com a Terra. Capela sendo um mundo mais elevado e que se adiantou muito mais do que o que nós temos hoje no planeta. Mas Maria é uma daquelas que vieram de Sírios e não de Capela, que é superior à Capela, e em muito no sentido de qualidade e de tempo de evolução. Então, alguns vieram de Sírios, muitos vieram de Capela naquela altura, e Maria é um grande exemplo. Por isto ela é o espírito mais propriamente vinculado à missão de Jesus. Inúmeras questões que nós não vamos analisar hoje, porque o nosso objetivo talvez fosse outro, ela teve um papel fundamental, não apenas na questão dos primeiros tempos, de quando Jesus se mostrou entre nós, mas durante todo o processo daqueles anos em que ele esteve vivenciando a sua missão, ela sempre teve, mesmo quando estava distante dele, uma importância singular. E isto foi entregue a ela por convite e a ideia de que se tratava, portanto, de um espírito muito superior, que teve uma encarnação especialíssima e não uma encarnação comum. E exatamente por isto e pelas qualidades deste espírito, não deveriam lhe faltar as características da mediunidade, da sensibilidade apurada, de algo em grau superlativo, como normalmente nós não temos aqui. Se existe uma evidência da sua mediunidade, poderia ser no encontro com o anjo Gabriel, mas inúmeras outras questões podem ter ocorrido que nem possam constar das narrativas evangélicas. Certo. E nós temos também, dentro dessas mulheres que ecoam amor e dedicação ao cristianismo, nós poderíamos nos lembrar de Maria, da cidade de Magdala, e que por isso a chamam de Maria de Magdala, aquela irmã que era obsediada, que inclusive fala um número, né, por 7 espíritos endurecidos. A própria questão da obsessão já pode denotar uma sensibilidade mediúnica? Não necessariamente, mas a princípio, lembrando de Emmanuel, quando ele diz
que nós todos somos médiums, né? De uma maneira ou de outra, pelo menos somos médiums sutis ou médiums intuitivos, né? Nós não temos uma ideia das características de momentos propriamente que poderiam denotar uma mediunidade ostensiva da parte de Maria de Magdala. Mas o nosso objetivo é nos lembrarmos das mulheres do Evangelho de um modo geral e da importância deste espírito que tem a sua história e quando encontra com o Divino Mestre, ela soube como que identificar na grandeza deste espírito aquilo que ela poderia como que conhecer, mudando as suas características pessoais para fazer a evolução que lhe faltava. E não é por uma outra razão, independente de questões de sensibilidade mediúnica, sutil ou ostensiva. Emmanuel também, num dos livros dele, ele traz a ideia de que Jesus reaparece depois do drama do Calvário, em primeira instância, a Magdala, a Maria de Magdala. E ele faz isso nos ensinando alguma coisa. Ele poderia ter feito junto a um outro ou a uma outra, daquele mesmo ambiente maravilhoso daqueles dias. Mas por que ele escolhe Maria de Magdala? Porque ela teria sido, na visão dele, e se foi na visão dele, é a visão definitiva, aquela que soube fazer a maior mudança, a maior transformação, no sentido do que ela era antes e de como ela soube aproveitar os ensinamentos de Jesus, a sua proximidade relativa com ele. Então existem momentos lindos dos dois, mas uma coisa que fica como ensinamento para nós: Jesus veio para isto, como que para nos salvar das nossas imperfeições, dos nossos erros, das nossas dificuldades morais. Por isso ele fez questão de se apresentar primeiro a ela. E isto ficou para sempre, para a cristandade de um modo geral. E fica para nós como um estímulo. Se ela agia de um modo e se transformou naquela que depois da partida de Jesus vai buscar encontrar os rancenianos, os leprosos de todas aquelas regiões, ela vai visitá-los todos e ela vai cuidar deles. E ela se dedica, a partir da partida de Jesus, durante todos os anos da sua vida, a cuidar dos doentes daquelas regiões. E ela, inclusive, adoece. Ela acaba adquirindo a mesma enfermidade por contágio e ela desencarna por causa disso. Então, esta questão da mudança é uma mudança que tem a ver com as lições todas do Evangelho de Jesus. E fica claro quando nós analisamos a transformação de Maria de Magdala, que é hoje um espírito lindíssimo, que raramente, vamos dizer assim, desce das suas regiões celestiais para estar nos ajudando nas questões propriamente que ela tem sentido de estar conosco. É muito interessante, meus irmãos, porque o Evangelho do Cristo é um Evangelho de transformação. A vida de Jesus, nesses 3 anos de pregação que ele passou, o seu messianato, em realidade, essa é a história de outras vidas que se entremearam com a história de Jesus, porque foram até o Senhor buscar um lenitivo para as suas dores, para as suas angústias, desejando eles uma libertação, um esclarecimento. E no fundo, nós temos essa questão com o Mestre também, né? A nossa história pessoal com ele, como teve Maria de Magdala e como tiveram outros companheiros que nós não teríamos tempo, nem livro nenhum do mundo teria condição de conter, segundo João, no seu Evangelho, João Evangelista. Ele disse que nenhum livro no mundo poderia conter todas as atividades realizadas pelo Cristo. Mas nós vamos chamar agora a imagem, já podemos pular, já podemos passar de Maria de Magdala? Podemos.
Claro. Porque tem uma passagem muito significativa entre Jesus e uma mulher que o busca porque ela sofria de uma enfermidade atroz durante muito tempo, havia perdido todos os seus recursos com médicos da época e buscara todas as opções para a sua cura e não havia conseguido. Ela poderia ter parado, desistido, mas ela procurou Jesus e ela é conhecida como a mulher hemorroíça. Alguns dizem que ela se chamava Verônica, outros dizem que ela se chamava Marta, mas não tem problema, não. É a mulher hemorroíça. Esse é um caso muito bonito também, né? Que nós, como que buscamos, quando nós estamos analisando o desempenho, a importância das mulheres nas narrativas evangélicas, né? Como você lembrou muito bem. Então, neste episódio, nós vamos encontrar algo também muito especial, que é a ideia da crença, da fé. Porque a hemorroíça, ela tinha alguns anos um sangramento anormal. E como você falou, ela havia buscado socorro em outros que poderiam ser capazes de curá-la, mas não conseguiram. E quando ela soube da presença de Jesus naquela comunidade, ela procurou fazer parte daquela multidão que o procurava no sentido de obter o alívio do sofrimento, a cura dos seus males, os mais variados e comuns àquela época. Pois bem, ela, percebendo aquela aglomeração em torno de Jesus, ela dizia para ela mesma como se ela não precisasse de uma atenção especial de Jesus. Ela tinha essa convicção de que bastaria que ela chegasse perto de Jesus, que ela seria curada. Tal uma espécie de devoção, uma espécie de fé quanto ao que ela já tinha tido de notícias a respeito de Jesus e do que ele já fazia, e ela sabia, ou tinha esta ideia com ela, de que ela se beneficiaria. E como havia muita gente, ela não consegue vir como que ao encontro de Jesus frente a frente. E ela tem a ideia de que se ela tocasse nas fímbrias da roupagem de Jesus, aquilo seria suficiente. E ela procede desse modo, toca levemente, e aí o que acontece é que Jesus percebe o toque. E aí ele se volta para ela. Dá para nós imaginarmos a beleza deste encontro. Eles dois trocam os seus olhares, ele tem ideia de quem estava fazendo aquilo e da situação real dela, porque ele tinha a ideia da situação real de todas as pessoas, todas ovelhas do rebanho em que ele é o pastor. E ele não precisava estar ali juntinho dela, como ele não está juntinho a nós para nos conhecer desde sempre. Então há uma ideia de que uma virtude sai das vestes de Jesus, que são vestes especiais, e aquilo é suficiente para haver este entrosamento, alguma coisa que sai, que tem propriedades curativas, e ao mesmo tempo ela totalmente receptiva àquilo que ela desejava buscar do Cristo. E aí ele se dirige a ela, sem dizer muitas coisas, e diz, como se a tua fé te curasse. E é um exemplo disso. Não é? Quantas vezes nós vivemos situações de antes do Cristo e de depois do Cristo, né, até os dias atuais, em que questões da nossa recuperação física e espiritual dependem das questões do entendimento, do estudo e da crença, que nós podemos juntar e falar a respeito da fé. Então, é um encontro memorável entre Jesus e uma mulher doente, que tem uma fé extraordinária, mas a virtude que sai é um misto
de algo, de componentes daquela realidade de Jesus e da sua vontade. E ele não precisava estar de frente para que isso acontecesse. E ela é curada imediatamente. Ele diz isso para ela, no sentido, podes ir, porque estás curada. É extraordinário, meus irmãos, quando nós pensamos o quanto com a nossa fé nós conseguimos mobilizar energias que vão em busca de ondas, vão em busca de fontes sagradas, como Deus, que é a fonte primeira de tudo que existe, Jesus, que nos coloca como sendo o caminho, a verdade e a vida. E nós vemos o seguinte: a mulher hemorroíça era alguém que estava doente fisicamente e que conseguiu recuperar-se pela fé. Maria de Magdala, que o companheiro, nosso querido Sérgio Thyssen, falou anteriormente, ela estava doente espiritualmente, envolvida por entidades que a vampirizavam. E ela conseguiu se renovar também em virtude da fé, alterar o seu estado psíquico, emocional e espiritual e libertar-se das entidades que a subjugavam. Mas Jesus não apenas convivia com aqueles que buscavam em virtude de um problema de saúde física ou um problema de saúde espiritual. Ele também convivia com pessoas que o amavam e que tinham com ele um relacionamento de profunda amizade, como é o caso de Marta, Lázaro e Maria. Esse trio ternura maravilhoso, né? Muito ligado a Jesus. E hoje em especial nós vamos conversar, não o caso do Lázaro, que foi aquele que conseguiu voltar à vida, porque os laços não se haviam rompido por completo. Nós vamos conversar sobre a Marta e a Maria, que é uma dupla dinâmica também. Né? Curiosamente, né, vale lembrar que os três eram irmãos, entre si, irmãos da parentela corporal, né? E aí o episódio de Lázaro, ele ficou assim mais conhecido, né? Mas existe um outro episódio do qual nós podemos tirar lições muito bonitas e que tem a ver com as duas irmãs. E numa certa altura, como todos conhecem, Jesus vai ter a casa de Maria e Marta. E aí o que acontece ali? Maria, na medida que Jesus se acomoda em seu lar, ela senta aos pés de Jesus. Esta Maria nada tem a ver com Maria de Nazaré. Nem Maria de Magdala. Esta Maria, irmã de Marta e de Lázaro, começa a escutar, vamos dizer assim, a pregação, a preleção, os ensinamentos de Jesus. E ela fica encantada com tudo aquilo, né? E se nós pudéssemos nos colocar no lugar de Maria, nós poderíamos até imaginar o que possa ter sido poder estar ali aos pés dele, escutando diretamente a sua voz e os seus conteúdos de amor e de esclarecimento. Só que Marta era mais ligada às questões da casa. E ela tomava da vassoura e de outros aspectos da limpeza do lar, e enquanto Maria ficava aos pés de Jesus, Marta não parava. E ela ficava ajeitando as coisas, limpando com os instrumentos da época. E ela começou a perceber que algo não era o que ela desejava, porque ela continuava tendo que trabalhar. E a irmã, que teria teoricamente o mesmo direito que ela e vice-versa, ficava parada escutando Jesus. E a Marta não gostava disso. Ela aceitou durante um certo tempo, mas minutinhos adiante, ela reclama com Jesus. No sentido de, olha Maria, não pode ser assim, né? Eu fico aqui trabalhando e você sentada aos pés do mestre. E aí Jesus, com uma certa paciência, eu acredito, ele escutando isto, aproveita este ambiente, não é? Ele, quando vai à casa de Maria e Marta, ele já sabia o que estava por vir,
porque ele, claro, já conhecia tanto uma como outra, mesmo que ele não conhecesse de agora, como eu tinha comentado antes, ele conhece todas as ovelhas, desde sempre. Foram palavras dele, num outro episódio lindo, a Natanael ben Elias, que tem a ver com a casa de Pedro do cristianismo primitivo. Mas isso é para uma outra ocasião. E aí então, Jesus diz, não é? Depois de perceber uma certa indignação de Marta, quanto ao comportamento de Maria, Jesus não perde a ocasião e diz: Marta, Marta, por que te aborreces? Numa outra leitura, por que te azafamos? É uma palavra que nós não estamos muito acostumados. E ele continua e diz: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Com isto ele está dando a ideia para Marta e para nós todos que existem inúmeras atividades humanas, tanto no campo da matéria, no campo físico, mas nós sabemos que existem outras no campo do espírito. E quando Maria escolhe ficar aos pés do Mestre, ela estava valorizando as questões dos seus ensinamentos, e essas questões eram todas no sentido da eternidade, no sentido de valores que não eram aqueles valores que Marta tinha dificuldades para alcançar. Ela alcançava, talvez por uma certa limitação, em comparação com a vida e as expectativas de Maria, mais as coisas imediatas. E Jesus trabalhava com as coisas do futuro, com as coisas da renovação, com as coisas das mudanças. E era isso que ele ensinava a Maria. Então, esse é um episódio de duas mulheres, duas irmãs entre si, com visões diferentes, sensibilidades diferentes talvez, e tendo a honra de estarem recebendo a visita do próprio Cristo, que aproveitou aquele ensejo para deixar ensinamentos para nós também, homens e mulheres do futuro. A ideia do que é mais importante, para que serve a nossa existência, para que é importante cada encarnação nossa ou reencarnação, qual é o sentido das nossas vidas, porque frequentemente nós continuamos muitas vezes nos iludindo em relação aos convites das questões fáceis do mundo material e vamos esquecendo o sentido da própria existência, a razão de ser de tudo isso, sejam das coisas do sofrimento, do aprendizado com eles, sejam das outras questões. E a ideia é que nós estamos perdendo tempo. Não que as atividades do lar signifiquem isso, é apenas o Cristo aproveitando o ensejo para trazer para nós a importância da nossa renovação espiritual e da nossa cultura das questões do espírito que nos remetam à felicidade e aquilo tudo que nos está aguardando no porvir. Gente, isso é muito significativo para a nossa vida, porque todos nós desejamos alegria, felicidade. Alguém aqui deseja ser feliz? Levanta o dedo. Ah, bom, então não sou só eu não, né? Todos nós desejamos e nós podemos ir nos colocando no lugar desses personagens que passaram pela vida de Jesus, porque no fundo todos nós temos um pouquinho de cada um deles. Nós temos dentro de nós, mesmo sendo homens, já que espírito não tem sexo, nós temos um pouco de Marta de vez em quando, um pouco de Maria, nós temos um pouco de Lázaro, claro, né? Enfim, todos esses personagens são também momentos nossos, no nosso dia a dia. E aí nós podemos nos remeter ao que nós podemos fazer e o que Jesus deseja de nós diante dos desafios que se apresentarem na nossa existência. Vejam quantas pessoas com diferentes visões de mundo, diferentes necessidades buscaram Jesus. Agora nós vamos falar de alguém que não o buscou diretamente, mas que foi levada até ele numa situação muito grave, na qual ela poderia ter perdido aquela vida
na qual ela poderia ser apedrejada. Era alguém que se encontrava em um angustiante momento de desequilíbrio que foi desvelado para todos aqueles que participaram daquele evento. Vamos falar então da mulher adúltera. Vamos ver assim, pela narrativa do Evangelho, um determinado chefe de uma sinagoga, ele foi trazer a adúltera, que foi surpreendida em adultério, como está no texto, e ele, chefe da sinagoga, junto de outros companheiros, resolveram trazê-la ao encontro de Jesus. Porque a lei antiga, ela como que permitia o apedrejamento. E aí, este chefe da sinagoga, ele resolveu como que testar Jesus. Porque ele tinha ideia do que era possível fazer. E como Jesus falava de um modo diferente sobre tantas coisas, e havia uma ideia de que ele então não seria o Messias prometido, e que poderia ser um embusteiro, alguém que estaria passando pelo Messias prometido sem que o fosse, o chefe da sinagoga traz e pergunta: o que nós devemos fazer agora? E aí, claro que Jesus conhecia tudo, e as intenções ocultas, inclusive, de qualquer um. E aí, então, ele conversa com aquelas pessoas. Ele, na verdade, antes, ele faz algo mais simples. Ele se abaixa e começa a desenhar, a escrever algo na terra, no piso. Numa determinada altura, o próprio chefe da sinagoga reitera a pergunta, e Jesus, com toda a paciência, diz algo do tipo: possível é que se faça isto. E aí ele diz: mas vamos pensar assim, atire a primeira pedra na senhora aquele que estiver sem pecado. E ele continua abaixado e desenhando ou escrevendo algo na terra. E aí o que acontece? Quando ele fala isso de uma forma tão veemente, tão clara para todos, ele, claro, que toca na questão do íntimo de cada um. Porque ele sabia muito bem que, estando reencarnados, os espíritos têm dificuldades morais. E muitas vezes, naquela mesma existência onde o fato se dava, Jesus, conhecendo todos que procuravam valorizar o adultério quanto àquela senhora, na verdade, tinham todos eles seus dramas pessoais, seus equívocos, seus erros, seus pecados, como era comum de se dizer na época. E como ele soube fazer, mais uma vez, todas as pessoas se identificaram com aquela fala. Todas as pessoas lembraram: como é que eu vou fazer isto com ela, se eu ajo de uma maneira, quem sabe até, com mais gravidade? E aí o que acontece? As pessoas vão se afastando, vão indo embora, porque ninguém entendeu que teria o direito de jogar uma primeira ou qualquer pedra em quem quer que fosse, muito menos na mulher adúltera. E aí ele traz a mulher para perto dele, conversa com ela e diz: se houver alguém ainda aqui. E aí então os dois olham em torno e já não havia mais ninguém. E não havendo mais ninguém, ele olha para ela e diz: vá e não peques mais. Ele não deixava de reconhecer a dificuldade que ela tinha no contexto propriamente, vamos dizer, da sua conduta pessoal. Mas ele aproveita aquele ensejo para dizer a ela: olha, diante de tudo que está aqui, cuide de si. Podes voltar para o teu lar, para as tuas questões da sua vida pessoal, mas não peques mais. E aquilo então serve de ensinamento para nós todos. Serve para todos aqueles que queriam o apedrejamento, serve para o chefe da sinagoga que testava Jesus, e para ela,
que viveu aquele constrangimento, mas que foi tão bem conduzido por Jesus, que ela guarda aquilo para ela e nós não temos mais notícias. Mas diante de um fato dessa natureza, com certeza ela se liberta dessas questões. Então é mais um episódio, né? Nós não temos como precisar o nome, mas pouco importa. Importa é a lição, e não é uma lição para ela, é uma lição para toda a humanidade. Porque se fazemos parte de uma humanidade com estas características, de um mundo semi-primitivo, chamado de provas e expiações, todas essas questões dos erros, das transgressões às leis divinas, dizem respeito a nós. Tanto a nós e em nossas vidas anteriores, onde nós ignorávamos ainda mais das leis de Deus e procedíamos de uma maneira contrária a elas, como ainda na realidade atual. Somos aprendizes de tudo isso. E é mais uma lição que faz com que nós tenhamos muito cuidado no sentido de verificarmos as dificuldades do outro, as dificuldades alheias, os eventuais erros cometidos pelas pessoas e sermos críticos, porque é muito fácil nós apontarmos para fora, porque aí nós nos distraímos quanto às nossas questões internas. E distraídos quanto às nossas questões internas, nós não aproveitamos, vamos dizer, o período da reencarnação para fazermos as mudanças e nos libertarmos das nossas questões pessoais. Gente, isso é tão significativo para a nossa vida, né? Porque realmente nós precisamos começar a ter serenidade e a nos voltarmos para dentro de nós mesmos, observando as raízes de algumas angústias, raízes de algumas idiosincrasias, de algumas atitudes nossas que nós mesmos sabemos não estarem em consonância com aquilo que nós já desejamos colocar no nosso dia a dia. Então vai aí essa observação maravilhosa, bem atual, Muito atual. do nosso querido irmão, Dr. Sérgio Thyssen. Agora, existem várias mulheres no Evangelho, e todas elas seguindo o Mestre, como Joana de Cusa, por exemplo, que foi muito conhecida, mas há uma logo nos primeiros momentos de Jesus, que eu gostaria que você conversasse sobre ela conosco, que é a profetisa Ana. Ela é muito significativa, né, para a gente deixar para depois. Olha só, é verdade. É pena que no Evangelho propriamente, nós temos uma narrativa pequena a respeito de Ana, né? Então, Ana, na altura do que é descrito no Evangelho, Ana era uma senhora idosa. Ela teria por volta de 86 anos. E ela era um espírito que viveu a vida inteira, quando encarnada como Ana, como que no templo, servindo a comunidade e orando. É o que diz o Evangelho. Então, ela era um espírito especial. E há quem diga, e eu não consigo esquecer isto, que assim como Maria de Nazaré vem de Sírios, Ana e Simeão também vêm, como outros poucos que foram convidados pelo Cristo para viverem naquele cenário como protagonistas de momentos importantes da vinda de Jesus. Então, Ana era aquela que comparece propriamente na narrativa evangélica como que louvando o Senhor. Ela se dá conta que Jesus já havia nascido e que ele era o Messias prometido. Então ela, com a sua bagagem espiritual e com a sua sabedoria, ela falava para as pessoas da comunidade que Jesus já estava, que o Messias prometido já estaria como que começando a estar presente para cumprir o seu messianato. E ela tinha ideia, como ela tinha sua origem judaica, que ela precisava como que dizer isto a toda a gente, para que Israel pudesse ter a ideia
de que o Messias chegara. Então ela tinha essa visão ampla, ela era uma missionária, não só pela sua grandeza espiritual e a sua origem, mas ela é chamada a falar sobre Jesus. Como depois, num outro episódio, Simeão faz ainda frente à manjedoura, não é? Quando ele diz algo do tipo, eu já posso ir embora porque eu já vi o Salvador. E Simeão também é da mesma origem dela. Então, Ana profetiza porque médium profética. Então ela antecipava o futuro para toda a comunidade. Jesus está, Jesus veio e ele será tudo aquilo que aqueles que eram os profetas do Antigo Testamento, como que disseram, antecipando a sua vinda. Então esse é o episódio de Ana como uma médium profética. De tal maneira que é um pedacinho do texto do Evangelho, mas tem o seu significado para nós, por ser mais um espírito que havia vindo de longe, para que pudesse colaborar junto a Jesus e junto a aqueles que compunham a comunidade judaica da época. Nós sabemos que apesar da dedicação de vários ali, nem todos aceitaram que Jesus era o Messias, como nós sabemos até hoje. Mas ela foi um espírito iluminado, que como Simeão, estiveram aqui como que envolvidos na magnetização superior, iluminativa daquelas paragens, onde vários outros protagonistas, além deles dois, estiveram junto ao Divino Mestre. Muito lindo tudo isso. Gente, nós estamos já perto do encerramento, viu, Thyssen? O relógio aqui, ele passa, ele funciona de um outro jeito, eu não entendo isso. Deve ser algo espiritual. Exatamente, o tempo aqui é curtíssimo. Eu queria só lembrar, já que nós estamos falando das mulheres do Evangelho, lembrar que quanto a Maria e Marta, me ocorreu depois, nós temos sido Martas, mas nós precisamos ser Marias. Que nós guardemos isto. Todos nós somos Martas, porque nos preocupamos com os afazeres os mais variados, muitos deles muito dignos, das várias atividades profissionais, por exemplo, ou de atividades outras, assalariadas ou não, mas nós temos nos descuidado do essencial. Então, esta é uma mensagem, que é uma mensagem importante para nós guardarmos, que a gente comece como que a valorizar os ensinamentos de Jesus e nos colocarmos ao pé dele, para identificarmos nas suas lições aquilo que ainda nos falta de entendimento, de compreensão, para que nós façamos as mudanças e possamos avançar. Outra coisa que eu me lembro, que não é a ideia de o mesmo fenômeno que se deu com Maria de Nazaré, ter havido também um pouco antes com Isabel. O episódio de Isabel com o mesmo anjo Gabriel. Então Isabel também era médium, inclusive vidente e audiente, porque ela também conversa. Isabel, prima de Maria. Prima de Maria. Que já estava grávida de João, que não é o evangelista. Isso. No caso, esse João é o precursor. Filho de Isabel, é o precursor, é João o Batista. E é uma história linda, porque, vejam só, a vinda de João mereceu também um anjo a anunciá-lo. Isso dá uma ideia da grandeza desse Espírito. E uma outra coisa linda, havia ali uma ideia de chamar a atenção da comunidade toda, judaica inclusive. A ideia de que não só João deveria ser compreendido como um líder no sentido da fé, da crença e da espiritualidade. Tanto é que ao mesmo tempo que Isabel recebe a visita do anjo, há o episódio da mudez de Zacarias, que era o esposo de Isabel. E Isabel tinha uma certa idade e todos acreditavam que ela não poderia conceber mais. E ela vivia uma ideia de constrangimento por causa disto, porque não poder gerar filhos naquela comunidade era motivo de opróbio.
E ela sofria por causa disso. Esse era o testemunho dela, tudo programado. Muito bem, a mudez de Zacarias, que também era conhecido ali, era também no sentido de chamar a atenção, de que vinha um espírito de grande elevação. E a gente lembra, João Batista é referido por Jesus bem mais adiante, quando ele propriamente já era adulto, e é quando a única vez no Evangelho, das narrativas, quando Jesus diz, de todos aqueles que hão nascido de ventre de mulher, ele havia sido maior. Jesus não falou assim sobre ninguém mais, para que nós tenhamos uma ideia da importância deste espírito que teve Isabel e Zacarias como seus pais. Enfim, o Evangelho é lindo e nós ficaríamos mais muitas horas trabalhando certas questões. Mas o Juan me avisou que ainda temos mais alguns minutinhos e eu vou fazer mais uma pergunta para você, né? Claro. Mas nós estamos no mês de dezembro, entrando um pouco no psiquismo do evangelismo, buscando nos encontrarmos com personagens do Evangelho e nos colocarmos como aprendizes desses personagens também. Nós conseguimos vencer vários estudos, vários temas do Evangelho segundo o Espiritismo esse ano, em nossas reuniões de quintas-feiras. Ano que vem, a partir de janeiro, então, no próximo mês, vamos começar um estudo sequencial de todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos aqui estão convidados a partir da primeira quinta-feira de janeiro. Você que está aqui presente, você que está aí na tvnovaluz.com, você pode começar a estudar sequencialmente o Evangelho segundo o Espiritismo em nossas reuniões de quintas-feiras. E eu gostaria de conversar, então, perguntar ao Thyssen. Thyssen, vou fazer uma pergunta agora muito fácil, tá? Talvez a mais fácil de todas que eu já tenha feito. E olha, que eu já fiz dezenas de perguntas entrevistando esse amigo querido ao longo de alguns anos. Quem é Jesus? Muito bem. Temos aí uma pergunta para quanto tempo? A pergunta foi rápida, o problema é a resposta, né? Que no fundo não é um problema. Nós sabemos... Temos 5 minutos. 5 minutos? Tá bem, sejamos Quem é Jesus em 5 concisos. minutos? Muito bem. Vale a pena, antes de tudo, nós nos lembrarmos que nós temos algumas ideias a respeito dele. Nós não conhecemos Jesus de Nazaré, porque ele é um espírito de uma natureza tão singular que nós levaremos ainda muito tempo para termos uma ideia melhor a respeito dele. Se nós buscarmos Emmanuel, por exemplo, um espírito tão querido, a quem devemos tanto na literatura espírita cristã, através de Francisco Cândido Xavier, nós nos lembramos do livro A Caminho da Luz, quando ele diz algo que nós nos esquecemos. Quando a Terra ainda se resfriava, e isto tem bilhões de anos, da formação do sistema solar, Jesus já era um espírito crístico. Quando nós aprendemos a hierarquia dos espíritos no livro dos espíritos, não é? Os tipos diferentes, nós aprendemos a ideia dos espíritos puros. Mas os espíritos puros, eles são muito diferentes entre si, porque nesta categoria há toda uma hierarquia daqueles, vamos dizer assim, puros de um certo jeito, mas existem aqueles puríssimos. E no auge da evolução, de uma evolução que tem a ver com a perfeição sideral, nós temos a categoria dos espíritos crísticos. E o único que nós conhecemos é Jesus de Nazaré, porque somos daqui. E a eles são oferecidos e dadas as missões de governar humanidades, cuidar de orbes inteiros.
do ponto de vista geofísico, do ponto de vista geral do mundo, do planeta ou da estrela, de um modo geral, e ao mesmo tempo de toda a humanidade que vive no tal orbe. E Jesus de Nazaré é, portanto, o nosso Cristo. De tal maneira que não só ele nos conhece desde sempre, como ele disse lá a Natanael, bem Elias, como ele também prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos, até que nós conseguíssemos fazer a evolução que nos falta. O que dá uma ideia de infinito, de eternidade, uma ideia dos graus superlativos da evolução espiritual e moral. Então, nós temos uma pálida ideia por aquilo que nós temos em Mateus, Marcos, Lucas e João. E mais ainda, nós temos por autores que são espíritos desencarnados, que através de mediunidades variadas, vêm falando a respeito de Jesus. Quer ver o exemplo? O livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Se nós queremos ter uma ideia mais substancial daqueles momentos inesquecíveis de há 2000 anos, procuremos fazer a leitura ou a releitura, porque hoje somos outros, de quando lemos uma primeira vez, eventualmente, a obra. E aí nós vamos ter uma ideia que nós não temos ainda. Existem outros livros que avançam nesse sentido. Mas estudar sobre ele, estudar propriamente os seus ensinamentos, é tudo para espíritos como nós. Existe um livro que eu gosto imensamente, que se chama Universo e Vida, de um médium, através da sua mediunidade, Hernani Trindade Santana. Um livro febiano, conhecido no Brasil e no mundo, mas nem de todos. E o autor espiritual é Áureo, que foi Pascal, quando Blaise Pascal esteve entre nós há mais ou menos 3 séculos. E aí nós temos um capítulo que se chama O Filho do Homem. E nós nos lembramos, o Evangelho de Jesus fala a expressão Filho do Homem 88 vezes. E o Filho do Homem tem a ver com uma visão do profeta Daniel, quando ele se desdobra numa noite, e é como se ele visse Deus, e ele visse alguém mais. Era Jesus recebendo de Deus a missão de governar a terra. E ali ele é chamado o Filho do Homem, que é uma profecia de Daniel. E aí nós vamos ver que Jesus, na verdade, é aquele que tem a ver com a ideia de Filho do Homem. Se nós queremos ter uma ideia um pouco melhor a respeito, leiamos o capítulo que se chama O Filho do Homem, do livro de Áureo, chamado Universo e Vida, que, aliás, foi recentemente reeditado, revisto. Aliás, eu pude colaborar com isto, o nosso irmão querido Júlio Damasceno também, revisão ortográfica e alguns detalhes de revisão conceitual. Então, isso está à disposição. Então, se nós quisermos um aprofundamento nas questões dele, temos aí uma vasta literatura nesse sentido. Muito obrigada, doutor Sérgio Thyssen, pela sua presença aqui na nossa casa, e que nós possamos contar com a sua presença muitas outras vezes. E olha, quem gostou desse trabalho do Sérgio, ele tem várias videoaulas gravadas aqui na TV Nova Luz. É só acessar tvnovaluz.com e você vai ter a grata oportunidade de ouvir os estudos do nosso querido irmão, Dr. Sérgio Thyssen, que já está começando a fazer também estudos do Livro dos Espíritos em espanhol. Isso para nós é muito significativo. Nós, certa feita, alguns anos atrás, acordamos com o quadro da Dona Amália Domingos Soler na nossa frente, sentimos a presença da Dona Amália. A Dona Amália é uma grande espírita do início do século passado, trabalhou muito pela difusão doutrinária, foi quase cega, uma pessoa fantástica, médium, lá na Espanha,
mandava muitos livros em espanhol, depois eu descobri isso, Sérgio, aqui para a América Latina, já naquela época. Uma mulher fantástica que lutou muito e foi muito perseguida por ser espírita e por ser médium. E ela foi maravilhosa. Então, ela aparece para mim, eu acordando alguns anos atrás, dizendo que a TV Nova Luz tem responsabilidades também com os companheiros de língua espanhola e que nós colocássemos na TV Nova Luz programas em língua espanhola. Gente, olha só, isso foi numa semana. Eu falei com algumas pessoas aqui. Semana seguinte eu estava entrevistando o Sérgio Thyssen aqui. Eu estava sentadinha aí e ele aqui. E aí, no final do programa, quando desligamos tudo, Sérgio começa a ficar meio vesgo, meio estranho. Ele mediuniza e diz: eu estou vendo aqui Dona Amália Domingos Soler e ela está dizendo que a TV Nova Luz tem compromisso com os companheiros de língua espanhola. Eu fiquei muito emocionada, porque ele falou com as mesmas palavras, gente. Olha, foi uma vivência, uma experiência muito bonita e muito significativa, né? Então, olha, quem desejar também já pode até acessar em língua espanhola. Olha que chique, né? E eu quero agradecer, olha, a Simone veio trazer para nós que nós fomos assistidos, além de tantos lugares, fomos assistidos também em Portugal. Um beijo para os nossos companheiros que estão nos assistindo em Portugal, uma alegria muito grande. Onde eu cheguei há dias atrás. Olha só, fazendo palestras, né? Foi. Olha, que beleza. Em várias cidades de Portugal. Nós vamos mandar um beijo também para o pessoal de São Vicente, São Paulo, companheiros muito queridos, Fortaleza, Ceará. Isso para nós vermos o quanto nós estamos sendo assistidos, né? Por esses companheiros. Eu estou olhando para a câmera errada, né, Juan? Eu sou terrível. Não consigo acertar na câmera. Nós estamos aí, olha, um beijo no coração de tantos companheiros